Mas como essa música diz, né, que nós possamos ouvir essa voz de Deus, principalmente olhando para a palavra e para um texto que é tão prático, tão vivenciável, que nós possamos ouvir a voz de Deus e colocar a palavra dele em prática. Amém? Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. Vem governar o meu coração, Deus, meu Deus e o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Ouça a voz de Deus. Oh, Jesus, tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Nós já temos passado esse tempo tão bom, Senhor, de qualidade. Ouvir, Senhor, as reflexões que vêm da Tua palavra. E nós queremos pedir a Ti, Senhor, derrama sobre nós da Tua graça, do Teu amor. Queremos ouvir a Tua voz mais uma vez nessa manhã, Pai, a falar aos nossos corações, a nos moldar, a nos equipar, a nos lapidar, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não é do Teu agrado em nós, Pai. Queremos viver, Senhor, em obediência. Queremos viver, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua sabedoria, da Tua direção. Fala conosco, Deus, através do livro de Tiago, Pai. Nós oramos e te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Livro de Tiago, então. Hoje a gente vai estar entrando no livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro muito prático, né? Ele é considerado aqui no Velho Testamento, no Novo Testamento, o que a gente chama de cartas gerais, cartas que são
não têm exatamente um endereço específico, mas elas são generalizadas no sentido de que elas podem ser recebidas por qualquer pessoa, mas assim, de uma certa maneira, o Tiago ele tem um alvo aqui, né? E o alvo são os judeus cristãos que estão dispersos por conta da perseguição, tá? Então, assim, existe o versículo 1, ele vai começar assim, né? Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, assim, quem são as 12 tribos? São os judeus. Foram dispersos. Dispersos por quê? Dispersos por conta da perseguição, né? Então, assim, fazendo essas associações, ela é uma carta geral no sentido de que ela é aberta para todos, não endereçada para um endereço só, uma cidade, uma igreja, mas para todos aqueles que estão perseguidos e espalhados pela face da terra por conta da perseguição do evangelho, por conta de viverem uma fé cristã inabalável, né, por conta de viverem arriscando as suas vidas pela obra do Senhor, né? Então essa é essa carta de Tiago endereçada a essas pessoas. Lembrando que Tiago ele era um irmão, um meio-irmão de Jesus, né? E muitas pessoas assim dizem assim, puxa, o Jesus ele é realmente o Messias e o Salvador, porque até o próprio irmão dele reconheceu que Jesus era o Senhor, né? A gente sabe na história, né, que esse Tiago existiam assim, só para tirar uma dúvida de vocês, né? No Novo Testamento você tem praticamente 4 Tiagos aparecendo no Novo Testamento, né? Qual desses Tiagos, no comentário sempre fala assim, qual desses Tiagos foi o Tiago que escreveu essa carta aqui, esse texto, né? Mas assim, não é muito improvável que seja o Tiago, Pedro, Tiago e João, sabe? Um dos discípulos de Jesus. É improvável que seja ele, porque esse Tiago, ele morreu martirizado muito cedo, né? Então não daria para ele ter escrito essa carta na perseguição dos judeus cristianizados. Então esse Tiago que a gente está falando aqui, que está escrevendo para nós, muito provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue, que a princípio tinha negado o senhorio de Jesus. Se você for lá para João, capítulo 7, versículo 5, você vai ver que lá em João, fala que os irmãos de Jesus rejeitaram a ideia de que Jesus seria o Messias. E muito provavelmente Jesus, ele tinha, esse Tiago estava no meio desse grupo de irmãos. E entendendo que Jesus tinha irmãos, pessoal, hoje, semana passada, retrasada, engraçado, né? O pai de um menino lá do meu clube, que joga tênis comigo, um menino de 17, 16 anos, ele me ligou e falou, ele estava conversando comigo sobre a respeito dessa questão de que eu tinha falado para o menino que é católico, né? A gente sempre fala de Jesus, eu sempre falo de Jesus para ele, mas eu estava falando, né? Ele estava falando que a Maria era virgem, né? Eu falei, sim, a Maria era virgem, mas depois ela teve filhos, né? E se ela teve filhos, ela não era mais virgem, né? Ela teve outros filhos, né? Então, de uma certa maneira, sim, nós cremos na virgindade da Maria na concepção de Jesus, mas depois de Jesus ela teve outros filhos, né? E dentro desses filhos está Tiago. E aí assim, muitos escritores eles falam assim, puxa, eu acredito que Jesus é Salvador e Senhor, porque até o irmão dele reconheceu isso. No começo, Tiago negou o senhorio de Jesus, mas depois o Tiago se tornou um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, né? Porque ele reconheceu o senhorio e a salvação que vinha através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, todas as pessoas estão suscetíveis a reconhecer os seus erros. Tiago é um desses grandes exemplos de uma pessoa que reconheceu o seu erro e se retratou e se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém, né? Então, o próprio Paulo, né? Paulo, ele era um perseguidor ferrenho da igreja, mas ele se converteu e se tornou o maior apóstolo que escreveu a maior quantidade de palavras no Velho Testamento, no Novo Testamento. Então, assim, todas as pessoas estão, sim,
suscetíveis a errar os seus conceitos, os seus dogmas, suas doutrinas, e estão sujeitos também a se arrependerem dele e entrarem no caminho certo. E para nós o caminho certo é o caminho do Senhor Jesus. E a gente sabe, né, pessoal, se alguém chegar para você e falar assim, ó, o seu irmão é fantástico, o seu irmão praticamente um Deus, de tão bonzinho que ele é, aí você vai falar assim, fala sério, eu conheço meu irmão, eu conheço ele desde que ele nasceu, fala sério. Não é verdade, pessoal? Se alguém vier falar um negocinho, um negócio do teu irmão, um negócio assim, você vai falar, meu, você não sabe, mano, você não conhece a figura, né? Então, assim, por isso que muitos comentaristas, eles falam, não, se Tiago escreveu o que ele escreveu de Jesus, se ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se ele se tornou líder da igreja de Jerusalém, é porque esse Jesus realmente era e é o Messias Salvador do mundo, né? Então, assim, é interessante também que o Tiago, ele é conhecido, esse aqui, né? É conhecido como Tiago o Justo, né? Então, assim, todo mundo tinha uma certa qualidade depois do nome, né? E aqui, o Tiago, ele era um Tiago o Justo. Ele foi martirizado, ele morreu como mártir no ano de 62 depois de Cristo. E existe um paralelo, pessoal. Quando a gente estuda Tiago, você precisa abrir Romanos capítulo 15, porque existe um paralelo. Eu não vou trazer todos os paralelos aqui, mas existe sim um paralelo interessante entre o livro de Tiago com o capítulo 15 do livro de Atos, né? É muito interessante. Se um dia você quiser fazer esse paralelo, eu até te mando um pedacinho desse paralelo de Tiago com o capítulo 15 de Romanos. Não vou fazer isso aqui. Eu acho que é interessante, mas assim, eu vou passar isso por cima para a gente prosseguir aqui para o texto mesmo, né? Uma coisa interessante também é que Tiago, ele escreve com a autoridade de quem viveu com Jesus Cristo, né? E claro, se ele era irmão de Jesus Cristo, e se ele viveu nesse tempo dos apóstolos, então ele era alguém que realmente vivenciou presencialmente esse Jesus Cristo. Essa carta ela foi escrita para os irmãos judeus cristianizados, passados por perseguição e dispersos por conta da perseguição. E esses judeus cristãos que se dispersaram, a gente tem um nome, teologicamente a gente chama isso de a diáspora. A diáspora é a dispersão dos cristãos que estavam sofrendo perseguição nessa época romana, nessa época de legalismo judeu. E essa dispersão, essa diáspora, ela começa quando, pessoal? Começa justamente no apedrejamento de Estevão, em Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7, a gente tem um apedrejamento do Estevão na porta oriental de Jerusalém. E esse apedrejamento desencadeou uma grande perseguição aos judeus cristianizados. Tanto é que ali no capítulo 7, que Paulo, né, antes chamado Saulo, ele pega as cartas de autorização para poder perseguir e prender os cristãos, os judeus cristianizados que estavam seguindo o caminho. O pano de fundo dessa carta é que o destinatário dessas cartas não é para um lugar específico, mas, como eu falei, são para os cristãos judeus que estão sendo dispersos e perseguidos. A consequência, essa perseguição é consequência do martírio de Estevão, e o líder que persegue os cristãos aqui não é só os judeus ortodoxos, mas principalmente o imperador Herodes, o Agripa, que é o imperador romano dessa região e que tinha um ódio mortal pelos cristãos, pelos seguidores de Jesus Cristo, né? O Tiago também chama as pessoas 15 vezes na carta dele de irmãos, né? Então, de uma certa maneira, existe uma identificação muito forte do Tiago com
essas pessoas para quem ele escreve. Por quê? Porque ele também era um judeu, porque ele também era um cristão, porque ele também estava sofrendo a perseguição e também tinha passado pela diáspora, pela dispersão dos cristãos, né? Então, assim, Tiago, ele realmente escreve a carta, eu vejo a carta de Tiago que ele escreve com muita paixão, sabe? Com muito amor para pessoas que são que nem ele, para pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que ele passa. Existe aqui no livro de Tiago 40 referências do Velho Testamento e 20 referências só do Sermão do Monte, lá de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Então, Tiago, ele usa muitas referências do Velho Testamento e também do Novo Testamento, em especial aqui o Sermão do Monte do Senhor Jesus. Os temas teológicos aqui falados no livro de Tiago são as afirmações diretas sobre o modo de viver sábio na sabedoria de Deus e não na sabedoria do mundo, né? Existe uma ênfase muito grande na prática da vida cristã e não temos aqui muitas discussões teológicas, doutrinárias, mas nós temos muito aqui a vivência da conduta prática, da conduta piedosa de um cristão verdadeiro, né? O desejo do Tiago aqui é realmente que os irmãos sejam obedientes à palavra de Deus. E existe aqui uma questão muito importante teológica que Tiago faz referência e que a gente vai falar um pouquinho, que é a questão da justificação pela fé e a questão da fé verdadeira, né? Então, Tiago vai falar muito sobre isso. O esboço dessa carta é muito legal. Claro, cada comentarista traz o esboço conforme a sua forma de enxergar o livro e a sua interpretação. Eu gostei muito da forma de esboçar o livro de Tiago através do comentarista do MacArthur. Que o MacArthur ele diz assim, que o livro de Tiago ele é esboçado baseado nas provas que medem a fé de alguém. Olha que interessante, as provações que medem a fé de alguém. Então, todo o livro de Tiago, aqui pelo MacArthur, foi dividido em provas que mensuram a nossa fé em Cristo Jesus. Então, por exemplo, você tem aqui 13 provas. 13 provas. Então, a prova da perseverança no sofrimento, do capítulo 1, 2 a 12. Assim por diante, a gente vai indo devagarzinho, eu vou falando para vocês. Mas eu vou falar todas essas provas primeiro. A prova da perseverança, a prova da culpa na tentação, a prova da resposta na palavra, a prova no amor imparcial, a prova das obras justas, a prova da nossa língua, a prova da sabedoria humilde, a prova da disposição em perdoar do mundo, a prova da dependência em Deus, a prova da paciência na perseverança, a prova da verdade, a prova da oração e a prova da verdadeira fé. Então, esses são os 13 pontos que esse MacArthur divide a carta de Tiago. Cada um pode dividir do jeito que quiser, pessoal. Por exemplo, a NVI, a Nova Versão Internacional, ela divide assim, primeiro, a provas e tentações, praticando a palavra, Deus não gosta da acepção de pessoas, ele vai falar sobre o domínio sobre a língua, os 2 tipos de sabedoria, submissão a Deus. Então, cada um pode dividir o livro no contexto da forma que quiser. Eu gostei muito da forma com que o MacArthur divide através de provações, né? E de como que o cristão mede a sua fé baseado nas provas que ele passa. Afinal de contas, as provas, elas são feitas para quê? Para mostrar para você o quanto que você aprendeu da palavra e diante da prova de tal matéria, de geografia, de matemática, de história, de finanças, sei lá, dependendo da prova do que, você vai reavaliar a sua vida para você reorientar a sua vivência, o seu conhecimento e a sua prática para que você possa ser aprovado.
Então, por exemplo, se você não está sendo aprovado na prova da língua, então a gente precisa reavaliar a questão da língua, entender o que nós estamos errando em relação à língua, para que nós possamos viver de uma forma que agrada ao Senhor e ser aprovado, né? Então é nesse sentido que o MacArthur traz esse esboço. Vamos lá, entrando no livro de Tiago. Como eu falei para vocês, o livro ele está sendo endereçado não a um lugar específico, mas a todos os cristãos judeus perseguidos. Eu vou considerar o seguinte, pessoal, judeus cristãos perseguidos, eu vou considerar o seguinte: pessoas que acreditam no Velho Testamento, mas que reconhecem que o Velho Testamento apontam para o Messias, e esses reconhecem que Jesus é o Messias proclamado no Velho Testamento e que hoje passam por dificuldades e perseguições por conta da sua convicção de fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Parece que eu compliquei a vida de vocês. Eu estou tentando simplificar, pessoal. Aqui só está escrito assim: as 12 tribos dispersas entre as nações. E eu criei um texto para poder explicar essa frase, né? Então, assim, eu estou tentando ajudar, pessoal. Pensa assim, o pastor Joel está tentando ajudar, não piorar as coisas, tá? Então, vamos lá. Então, ele vai começar sobre essa questão das provações e das tentações, que é a prova da perseverança. E ele diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, assim de que sejam maduros e íntegros, sem falar de coisa alguma, né? Se falta sabedoria, né? Se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, e não pense que tal pessoa receberá coisa alguma, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, assim, a primeira parte que o Tiago está falando aqui é nessa questão das provações, né? Então, ele está falando assim: considerem por motivo de alegria passarem por provações. Quem é que gosta de passar por provação e tem prazer e alegria de passar por dificuldades? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, que estranho, né? A gente não gosta, mas assim, eu penso o seguinte, né, pessoal, que depois que a gente passa as provas da vida, depois que a gente passa pelas dificuldades da nossa vida, a gente, de uma certa maneira, a gente olha para trás e a gente fica alegre por ter passado por essas provações que nos trouxeram um coração mais perseverante. Esse coração perseverante me deixou mais maduro e mais íntegro, e hoje eu vejo que nada me falta. Por quê? Porque eu passei por essas provações. Então, assim, o Tiago está falando: considero por motivo de grande alegria o fato de passarem. Isso aqui está no passado, você entende? A conjugação verbal é no passado, ou seja, considerem todas as provações que vocês já passaram no passado como motivo de alegria, né? Porque, assim, eu entendo o seguinte, pessoal: você só vai entender que uma coisa é boa quando você passou por momentos ruins, você entende? Você nunca vai entender ou valorizar algo se você um dia não tiver, de uma certa maneira, perdido aquilo lá. Você entende? Então, as dificuldades que a gente passa, as provas que a gente passa, elas fazem com que nós entendamos aquilo que é bom de Deus nas nossas vidas. E aí a gente tem por motivo de alegria o fato de que no passado eu passei por tantas dificuldades, mas que hoje eu entendo que aquelas dificuldades me moldaram para ser uma pessoa mais madura e para ser uma pessoa mais íntegra nos caminhos do Senhor. Então, assim, todas aquelas situações difíceis que você passou, né? Todas essas situações difíceis, elas são de uma maneira, assim,
lições e um moldar de Deus para que eu pudesse ser hoje quem eu sou. Então você fala assim, lembra daquela vez que você apanhou da sua mãe? Lembra daquela vez que você tomou uma bronca, que você ficou envergonhado? Lembra de quando, sabe, você passou por aquele momento difícil na sua vida de uma doença, que quase morreu? Lembra daquele momento onde você passou uma tristeza tão profunda que você quase perdeu a vontade de viver? Mas hoje você é quem você é hoje, porque você passou por essas dificuldades e porque a perseverança da vida fez com que você superasse essas dificuldades e você se tornasse quem você é hoje. É isso que Tiago está falando para nós. Alegrem-se com as dificuldades que você já passou nessa vida, porque essas dificuldades te trouxeram grandes benefícios nos dias de hoje, né? Então, no versículo 5 a 8, ele fala que nós precisamos de fé. E se você precisa de sabedoria e de fé, peça a Deus. Mas peça a Deus, se você precisa de sabedoria, peça a Deus com fé. Peça a Deus sem duvidar. Peça a Deus sem uma mente dividida. O que é uma mente dividida, pessoal? É uma mente que às vezes confia em Deus, às vezes confia no mundo. Às vezes confia em Deus, às vezes confia no mundo, entendeu? Então, assim, tenha fé em Deus, confie no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não fique vacilando nesse sentido, né? Acreditando em várias coisas ao mesmo tempo. Creia numa coisa só, né? E aqui a palavra está dizendo, creia em Deus que Ele vai te abençoar. E aí no versículo 9 até o versículo 11, ainda nessa perseverança no sofrimento, ele fala sobre o pobre e o rico, né? Ele fala, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se, caso sempre viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol levanta e traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. E da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. E eu vejo assim que a palavra de Deus está falando sobre a riqueza, não exatamente a riqueza física, monetária, né? Mas a riqueza do orgulho. Muitas vezes a gente se orgulha das coisas que a gente faz, né? E eu penso que nós precisamos ter essa perseverança em não se apoiar simplesmente nas coisas materiais desse mundo, no nosso orgulho que a gente tem de realizações humanas, mas que nós possamos perseverar na provação. Versículo 12 resume essa história, ele diz assim, feliz é o homem, feliz é a pessoa que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Né? Então, se você é pobre, mas você alcançou uma posição rica, ou se você era rico e de repente você ficou pobre, não tem problema, pessoal. Vamos confiar no Senhor, vamos perseverar na nossa fé em Cristo Jesus, porque todas as pessoas que perseverarem e que forem aprovadas vão receber a coroa da vida. Aí o versículo 13 é interessante, né? Que começa aqui a segunda prova do MacArthur, né? A prova da culpa e da tentação. E aí ele começa no versículo 13 falando assim, quando alguém for tentado, jamais terá que dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então, assim, o que o texto está falando aqui? Principalmente em relação à tentação. E eu volto a falar para vocês, né? Qual é a diferença entre a tentação e a provação? Porque Deus prova, mas Deus não tenta. Então, por que Deus não tenta? Porque a tentação não vem de Deus. Por que a tentação não vem de Deus? Porque a tentação é diferente da aprovação, né? Ambos, a tentação e a aprovação são dificuldades que a gente passa, são dilemas importantes na nossa vida, na nossa fé cristã. Mas qual é a diferença entre a tentação
e aprovação. A diferença dessas duas palavras são os objetivos dela. O objetivo da tentação é tentar você cair de onde você está. Então, o objetivo da tentação é a queda. O objetivo da tentação é que você caia. Esse é o objetivo da tentação. Agora, qual é o objetivo da aprovação? O objetivo da aprovação é que você seja aprovado. Entendeu? Então, é muito diferente. As duas coisas, elas se tornam diferentes por conta dos objetivos que elas buscam, né? Então, a tentação, o objetivo dela é que você caia. E a aprovação, o objetivo dela é que você seja aprovado. Então, por isso que você nunca pode falar que Deus, ele tenta as pessoas. Deus nunca tenta, porque Deus nunca quer que você caia. Você entende? Deus não tem alegria quando você cai. Deus não faz alguma coisa para você cair. Deus faz alguma coisa para você ser aprovado. Então, assim, pode ser até a mesma coisa, mas os objetivos são diferentes. Então, as perspectivas de como você enxerga as provações e as dificuldades da sua vida, elas vão depender da maneira que você enxerga. Então, assim, eu vejo, por exemplo, vamos dizer assim, né? De repente chega uma pessoa, bate na minha porta e ela traz uma mala de dinheiro para mim e fala assim, eu quero te dar essa mala de dinheiro. Aí você vai enxergar de duas maneiras. Se foi Deus que trouxe essa mala de dinheiro para mim, Deus está me provando, é uma aprovação para ver se eu vou ser aprovado. Aí eu falo, não, eu não quero essa mala de dinheiro porque não sei de onde ela vem, não tem razão nenhuma para eu receber essa mala de dinheiro, não quero essa mala de dinheiro. Fui aprovado pelo Senhor. Então, nessa perspectiva, eu enxergo como uma aprovação e eu fui aprovado pelo Senhor. Outra perspectiva, a mala de dinheiro chega na minha mão. Eu olho para ela, beleza, nossa, quanta coisa que eu posso fazer com esse dinheiro, oxa, coisa boa, né? Eu pego essa mala para mim e eu caio na tentação. Você entende? Então, é a mesma coisa, mas ela pode ser entendida como duas perspectivas. Se você entendeu ela como uma ação do diabo, e aí você pega aquilo ali para você e cai na tentação, você foi tentado pelo diabo. Mas se você venceu aquilo lá, de repente aquilo pode ser uma prova de Deus para você vencer aquela tentação, né? Então é importante a gente enxergar tudo isso como as tentações que o inimigo tem. Do versículo 13 ao 18, ele vai falar sobre a tentação, e no versículo 15 é interessante, né? Que ele fala assim, quando a gente cobiça carnalmente, né? A cobiça, ela gera o pecado, e o pecado gera a morte, né? Então é importante a gente entender o percurso das coisas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você precisa pedir perdão pela tentação? Olha que pergunta legal. Você precisa pedir perdão pela tentação? Resposta minha, não. A gente não pede perdão pela tentação, porque a tentação é uma tentativa de fazer você pecar. Então, se você foi tentado, você não precisa pedir perdão pela tentação, porque você não caiu. Ela justamente, a palavra é a tentação, é a tentativa de fazer você cair. Então, você não precisa pedir perdão pela tentativa. Agora, se você teve uma tentação e você caiu no pecado, aí sim você precisa pedir perdão ao Senhor, porque senão esse pecado vai te gerar a morte, né? Entendeu? Então é importante você entender isso. E como, Pastor Joel, como que a tentação se transforma em pecado, né? Então, assim, eu vou dizer para vocês, quando você aparece uma tentação e você consolida aquela tentação em uma ação, você peca. Mesmo que seja uma ação na sua cabeça. Você entende? Então, por exemplo, assim, os pensamentos de imoralidade sexual, eles aparecem aonde? Primeiro, você enxerga com os olhos. Os olhos ou o ouvido, né? Ouve alguma coisa sensual, ou você passa alguma coisa no celular que é de sensualidade. Com os olhos você é tentado. Mas aí, quando que aquilo se torna pecado? Quando você vai com o seu dedo e você clica naquilo ali para você ver o que é. Aí a tentação virou pecado. Você entende?
Ou quando você vê alguma coisa que te tenta, e aí você começa a imaginar coisas na sua cabeça, você saiu da tentação e entrou na área do pecado. Agora, tem uma coisa importante para falar para vocês. Enquanto esses pecados estão dentro da sua cabeça, vou dizer uma coisa para vocês. O inimigo não consegue enxergar esses pecados que estão na sua cabeça. Então, ele não consegue te acusar de coisas de pecados que estão aqui dentro da sua cabeça. Mas toda vez que você pratica o pecado externamente, que é o fato de você pegar, olhou uma coisa, uma tentação sua no celular. Aí quando você clica no celular, quando você aperta o dedo, o inimigo vê. O inimigo vê você apertando o dedo. E aí ele pode te acusar. Mas lembra aquele dia que você acessou aquela coisa, não sei o quê? O inimigo pode acusar, né? Então, assim, é importante a gente entender um pouco desse mundo espiritual, né? O inimigo não consegue. Por que ele não consegue ler a nossa mente? Porque ele não é onisciente. Mas quem consegue ler a nossa mente? Deus. Porque Deus é onisciente. Então, se você mentalizar o pecado, você concretizar o seu pecado na sua mente, você já pecou. Você precisa se retratar com Deus. Você entende? Então, se você pensou, se você concretizou aquela ideia na sua cabeça, você já pecou e você precisa retratar aquilo na sua cabeça. Não, que aquilo se tornou um pecado, você precisa se retratar com Deus. Agora, o que você praticou precisa ser retratado com Deus também. Mas você tem que tomar mais cuidado, porque aquilo que você concretiza com as suas mãos aqui nesse mundo, o inimigo pode usar para acusar a sua vida em relação ao pecado. Então, tudo que você faz escondido, por mais que pareça que ninguém está vendo, tem duas pessoas que estão vendo. Deus está vendo, porque ele lê a sua mente, e o inimigo está vendo, porque ele está por perto, rondando. Vai para 1 Pedro 5,7, fala assim, o inimigo é como um leão que está ao redor, querendo pegar uma presa fácil. Entendeu? Aí vem também, solução. Pastor, me dá uma solução para essa questão do inimigo que fica me rondando. Solução ótima, pessoal. Salmo 42. Por quê? A corça deseja as águas correntes. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente estudou esse Salmo 42, né? As águas, por que a corça entra nas águas correntes para beber água? Porque quando ela entra nas águas correntes, ela se lava. Quando ela se lava, ela perde o cheiro de presa. Então, toda vez que a gente se banha nas águas vivas do Senhor Jesus de manhã, o inimigo, você se torna invisível para o inimigo durante o dia. Por quê? Porque a água purificadora de Deus tirou o cheiro de presa de você e o inimigo, que é um predador, não vai conseguir te achar. Porque ele cheira o pecado em você, ele vai atrás de você por causa do cheiro do pecado em você. Vamos lá, pessoal, vamos lá, senão eu vou viajando aqui, né? E aí a gente vai aumentando demais. Versículo 17 diz assim, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, assim, ele está falando que a perfeição e o caráter são coisas que vêm de Deus, né? Que dá vida, que gera vida pela palavra da verdade. Então, nós precisamos estar conectados com a palavra da verdade para que possamos viver de uma forma que agrada ao Senhor. E viver, lembrando, né, que Deus fala que a maior alegria dele são os frutos que nós geramos, que são as nossas vidas. Prosseguindo para a terceira prova do MacArthur, ele diz assim, é a prova da resposta à palavra, né? A resposta à palavra, que é o capítulo 1, do versículo 19 até o 27. E aqui, pessoal, é muito, muito importante esse texto, que ele diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se. Então ele começa falando primeiro ouça e depois fale, né?
Você já viu aquelas pessoas que são tão impetuosas que antes de você falar, antes de ouvir, já está querendo falar, né? Você vai querer falar com essa pessoa. Não, já sei. E aí ela começa a falar, não, calma, relaxa. É por isso que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais do que fale, né? Aí, pastor Joel, acho que você está precisando colocar isso em prática na tua vida. Você fala demais, né? A minha esposa sempre fala, Joel, você fala demais. Meu Deus do céu, você fala muito, né? E eu sempre lembro dessa ideia, né? Deus te deu 2 orelhas e uma boca só. Então, ouve mais do que você fala. Né? Mas é importante a gente ter esse coração de ouvir a palavra. Mas o texto aqui está falando mais que isso, né? Portanto, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, assim, essa frase, ela define o que a gente está falando, tudo que a gente está falando agora, né? O que adianta você ouvir, já ouviu aquela expressão, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro? Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não. Aquilo que entra pelo nosso ouvido, ele tem que passear na nossa mente, porque a gente precisa entender o que a gente ouviu, e depois que a gente entendeu, ele precisa descer para o nosso coração, né? E aí, descendo do nosso coração, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar praticar aquilo que a gente ouviu. Não adianta, pessoal, não adianta você ser um ótimo ouvinte. Não, mas eu estou sempre lá ouvindo o que ele fala. Eu estou sempre lá ouvindo a palavra de Deus. Não adianta você ser um ótimo ouvinte. Você precisa ser um ouvinte praticante da palavra de Deus, né? Não adianta você só ouvir, né? E aí ele fala algumas coisas importantes. Não deixe que a ira controle a sua vida, mas busque a vontade de Deus. Ele fala, livrem-se dessas coisas ruins na sua vida, livrem-se. Aí ele fala, sejam humildes, não inventem coisas, né? Não inventem, isso aqui é bom para o pessoal que gosta de fazer fake news, né? Fake news é isso. Não inventem. Submetam-se a Deus. Não se enganem fingindo de ouvintes. Quem apenas não ouve, não faz. Quem apenas ouve, não faz. Né? Então, não é só para a gente ouvir, é para a gente se tornar praticante. Uma coisa que uma pessoa fez que eu achei muito interessante, pessoal, é assim. A gente teve uma das devocionais aqui. Aí a pessoa fez um desenho do esboço do que ela entendeu. Aí depois ela tirou uma foto do esboço e mandou para mim. Pastor, é isso que você falou? E aí eu olhei e falei, perfeito, né? Então o que acontece? Quando você pega a palavra ouvida e você coloca num papel, você de uma certa forma está jogando aqui para a cabeça. Aí depois que você jogou para a cabeça, você joga para o coração e ora. Fala, Deus, eu quero que essa verdade se torne uma verdade prática na minha vida. E aí você não está sendo só um ouvinte, um mero ouvinte, mas você está sendo um ouvinte praticante da palavra. Então, assim, às vezes, né, eu fico pensando assim, que quando a gente ouve alguma coisa importante, a gente não pode estar fazendo um monte de outras coisas ao mesmo tempo, né? É claro que se você ouvir várias vezes, alguma coisa vai entrar, não é verdade? Mas assim, eu penso, quando uma coisa é importante, eu preciso dar uma paradinha e eu preciso ouvir com atenção, né? Nada contra, pessoal, nada contra. Eu sei que tem gente que ouve essa devocional fazendo ginástica. Eu sei que tem gente que ouve essa devocional limpando a casa, lavando louça. Não tem problema, pessoal. Principalmente eu vejo que as mulheres, elas têm essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu não consigo. Eu não consigo. Quando eu vou ouvir uma coisa importante, eu tenho que parar tudo e concentrar só naquilo que é importante para mim, né? Porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo com qualidade, né? Mas as mulheres, às vezes eu acho assim, as mulheres têm essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim,
Talvez para você dê certo. Para mim não dá, né? Eu tenho que me concentrar para eu poder fazer essa assimilação. Eu gosto muito de ficar fazendo desenho, de ficar rabiscando, colocar uma palavra. Então aqui eu coloquei, por exemplo, ouça a palavra, daí eu coloquei uma flechinha, livrem-se, sejam humildes, não inventem, submetam-se a Deus, não se enganem. E assim eu vou colocando flechinhas para eu poder transformar isso em prática. Então o próprio versículo 25 para mim é um versículo cheio de flechinhas. O versículo diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, olha só, então eu coloco assim, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, aí começa as flechinhas, traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquece do que ouviu, pratica, é feliz naquilo que fizer. Então tudo isso que eu faço assim para quê? Para eu ter uma visão, eu acho que eu tenho memória fotográfica. Então, quando eu olho isso aqui, aquilo me facilita para fazer isso entrar na minha cabeça, para ela descer no meu coração e depois eu oro. Deus, eu quero te pedir para o Senhor me ajudar a ser uma pessoa que observa mais atentamente a lei perfeita. Me ajuda a buscar dessa liberdade do Senhor. Me ajuda a ter mais perseverança. Me ajuda a não esquecer da tua palavra. Me ajuda a praticar a tua palavra em verdade. Me ajuda a ser feliz em tudo aquilo que eu fizer. Em nome de Jesus. Amém. Você entende, pessoal? É assim que você faz com que a palavra que você ouve se torne algo que passeou na sua cabeça e na sua mente, e depois ela desceu no seu coração, e eu pedi para Deus transformar essa verdade em uma praxis, em algo prático na minha vida cristã. Não adianta você ser só ouvinte, né? Você precisa praticar. Você já viu gente que fala assim, nossa, eu vou fazer regime agora. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma roupinha de fazer ginástica. Vou lá na Centauro, vou comprar uma roupinha de fazer ginástica. Aí você compra a roupinha. Aí você baixa os aplicativos do exercício para você fazer exercício no aplicativo. Tal. Aí quando você chega em casa, você até já se sente mais magra. Engraçado, né, pessoal? Mas você não emagreceu nada ainda. Por quê? Porque você só ouviu até agora. Você só ouviu, você não colocou nada em prática, você só ouviu. Né? Então, você não pode só ser um ouvinte, você precisa ser um praticante da palavra de Deus. Né? Não adianta você falar assim, não, mas eu sei o que é para fazer. O que adianta você saber o que é para fazer se você não faz aquilo que você sabe? Né? Então, a palavra de Tiago ela é muito prática. O versículo 26, ele nos introduz para o capítulo 3. O versículo 26 fala assim, se você se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Mas aguenta aí que o versículo 26 ele está dando uma introdução para aquilo que vai ser falado da prova da língua no capítulo 3. Né? Então a gente vai segurar isso aí. Vamos lá. A quarta prova que o MacArthur traz é a prova do amor imparcial. Amor imparcial. Então ele fala, principalmente do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, ele vai falar sobre o cuidado com o favoritismo. Pessoal, nós temos que ter cuidado com o favoritismo, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que são aí hoje, que são da Igreja Metodista Livre. O que significa Metodista Livre? Por que um dia a Igreja Metodista houve uma separação e ela se tornou, um grupo dessa Igreja Metodista se tornou Metodista Livre, né? Por quê? E uma das razões é por causa desse texto de Tiago, capítulo 2, de 1 a 13. Porque em uma época da Igreja Metodista, eles estavam dando favoritismo às pessoas mais ricas, né? Eles guardavam os melhores lugares para aqueles que eram mais importantes. E aí o que aconteceu é que um grupo da igreja foi falar para a liderança da igreja, olha, liderança, é o seguinte,
A Bíblia, em Tiago, capítulo 2, de 1 a 13, está falando que não é para nós termos favoritismo, não é para a gente fazer acepção de pessoa, não é para a gente considerar os mais ricos mais importantes e os mais pobres menos importantes. E aí a Igreja Metodista Livre, esse bloco denominacional da Metodista Livre, falou assim, nós não queremos fazer acepção de pessoas. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez doa um pouquinho em vocês, mas assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é feio, pessoal, você chegar na casa de alguém e falar assim, na minha casa eu faço muito melhor. Aqui você faz tudo de qualquer jeito. Não é feio você ir na casa de alguém e falar isso das pessoas dessa casa? Não é feio, pessoal? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantas vezes você já ouviu alguém da colônia japonesa falar assim, porque esses brasileiros, eles são relaxados. Porque esses brasileiros fazem as coisas de qualquer jeito. Porque esses brasileiros, você está na casa deles, falando mal deles. Você entende, pessoal? Você entende? Eu já estive numa reunião onde tinha vários japoneses. E aí os japoneses, só tinha um brasileiro. Aí esses japoneses começaram a falar, não, mas que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro faz isso, faz aquilo. E eu só olhando assim a cara daquele único brasileiro na sala. Meu Deus do céu. Até peguei assim no meio da reunião e falei assim, mas pessoal, os japoneses também fazem coisa errada, não é verdade? Pô, o japonês não tem tanta coisa ruim. Pô, o japonês é frio, o japonês às vezes tem um pouco de falsidade, né? Que na frente dá aquela risadinha, né? E no fundo odeia a pessoa, né? Poxa, daí eu falei assim, todo mundo tem, todas as culturas e todas as etnias têm o lado bom e tem o lado ruim, né? Então eu acho que a gente não precisa ficar falando isso dos brasileiros. Afinal de contas, quem dessa reunião aqui não é brasileiro? Deixa eu ver a identidade de vocês. A identidade de vocês é verde, né? Porque quem tem a identidade rosa tem RNE, não tem RG, né? E o RG é porque você é brasileiro. O RNE é se você é estrangeiro. E se você tem a identidade verde, então assim, você é brasileiro. Você está falando mal de você mesmo, né? Então, pessoal, eu queria que a gente pudesse tomar cuidado com esse negócio. Nós somos chamados de uma igreja Nikkei, mas nós não só gostamos de quem tem olho puxado, pessoal. A gente não gosta só de quem é japonês descendente de asiático, pessoal. A gente gosta de todo mundo, na é verdade? Porque quando Jesus entra no nosso coração, todas as barreiras étnicas são quebradas. Então essa história de Black Lives Matter, sabe? Essa ideia de quando começou aquela confusão dos negros dos Estados Unidos, só o cristão nem entra nessa discussão nesse sentido de que, biblicamente, nós não fazemos acepção de pessoas, nós não temos favoritismo, nós alcançamos todas as pessoas. Uma pessoa falou para mim nesse Natal, né? A igreja de vocês é uma igreja japonesa? Eu falei, não, a nossa igreja é uma igreja que foi fundada por japoneses imigrantes, mas que hoje é uma igreja para todas as pessoas. E até uma pessoa falou assim, nossa, achei tão interessante, a igreja de vocês é japonesa, mas quando eu vi no culto de Natal, todas as pessoas que estavam cantando ali eram brasileiros. Eu falei, mas é verdade, mas é verdade. Você entende, pessoal? A gente não faz acepção de pessoas. A igreja não deve fazer acepção de pessoas. A igreja não deve dar um favoritismo para quem é dessa etnia, ou para quem tem quantidade de dinheiro, ou para quem tem talentos maiores. Você entende? Por quê? Porque nós não somos aquilo que temos e aquilo que fazemos. Nós somos aquilo que nós acreditamos. E para mim, o que nos conecta, o que nos liga é aquilo que é a nossa identidade. Então, todo esse texto de 1 a 13 vai falar em relação a essa questão de não fazermos, termos favoritismo. E a Metodista Livre, ela se desvinculou da Igreja Metodista porque nós falamos assim, não queremos ter favoritismo.
todas as pessoas são bem aceitas na nossa igreja e elas podem sentar onde elas quiserem. Hoje nós falamos assim, não, você não vai sentar onde você quiser, você vai sentar onde eu quiser, porque, afinal de contas, precisa ter 1,5 metro de distância de cada um. Então, assim, por conta do distanciamento, a gente está reorganizando esse negócio. Mas não existe favoritismo na nossa igreja. Amém, irmãos? Que nossa fé seja uma fé sem favoritismo. Isso não impede de você ter melhores amigos, pessoal. Você pode ter melhores amigos. Você pode ter a sua panelinha na igreja. Não tem problema, pessoal. Você pode ter a sua panelinha na igreja. Só não pode colocar tampa nessa panela. Você entende, pessoal? Porque quando você coloca tampa nessa panela, ela é uma panela que ninguém entra, ninguém sai. Agora, nós podemos ter panelinhas na nossa igreja? Podemos. Mas essas panelas têm que estar abertas, né? Se de repente chega uma pessoa nova na igreja, que ela vem pela primeira vez, o que a gente faz? Abraça ela, inclui ela dentro da nossa panela. Você entende? Então, pode ter panelinha? Pode. E eu chamo, sabe como eu chamo as panelas da nossa igreja? Eu chamo de INC. A INC são panelas da nossa igreja. Quem formou essas panelas? A liderança da igreja. A gente formou essas panelas para a gente ter um melhor convívio, um melhor pastoreio, um melhor cuidado uns com os outros, desenvolver o relacionamento. Mas essas panelas não podem ser fechadas. Ah, não! Aqui só entra quem é meu amiguinho. Não, pessoal, não. Né? A gente tem que ter panela, mas a panela tem que ser aberta, tá? Vamos pensar nessa questão do amor imparcial, porque versículo 13, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando a gente faz isso, nós estamos pecando, mas a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A quinta prova do MacArthur é uma prova que vai falar sobre a fé e as obras. É a prova das obras justas. E esse texto é bastante importante, né, pessoal? Capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, né? Aqui. A fé, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, de alimento da cada dia, e você lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Se, porém, lhe dar nada, não adianta. De que adianta isso? Assim também a fé por si, se não é acompanhada de obras, a fé é morta. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu trazer aqui, porque aqui tem uma dúvida cruel teológica, né? A dúvida teológica aqui é: nós somos salvos pela fé ou nós somos salvos pelas obras? Nós somos salvos pela fé ou nós somos salvos pela obra? Porque, de uma certa maneira, quando você lê esse texto, dá a impressão de que as obras são mais importantes do que a fé. E eu vou dizer para vocês, os espíritas, eles acreditam nisso. Eles acreditam que as obras são mais importantes do que a fé. Se eles praticarem boas obras, eles vão receber a tal da salvação, né? Ou o melhoramento do espírito. Sei lá, cada um entende de uma maneira, né? Mas eu entendo o seguinte, pessoal. O Tiago, ele não está contrapondo o pensamento... Ele não está contrapondo o pensamento e a doutrina de Paulo de que nós somos justificados pela fé. Ele não está. Ele está simplesmente falando assim. Eu acho que isso é importante, pessoal. Os sintomas de uma pessoa viva são as obras. Então, por exemplo, como que você distingue uma pessoa que está morta de uma pessoa que está viva? Primeiro, ela está respirando. Segundo, o coração dela está batendo. Terceiro, ela está falando, ela está andando. Então, são sinais de que ela está viva. Então, esses sinais, esses sintomas, são as obras que nós realizamos na nossa vida. Então, se você está vivo, você está produzindo frutos de Deus na sua vida, que são as obras. É simplesmente uma questão meio que de diagnóstico. Para a gente entender, eu estou vivo? Tô. Eu estou respirando? Tô. Meu coração está batendo? Tá. Poxa, então eu estou vivo. Que bom. Então, as obras, na verdade, elas são consequências da sua fé. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para você e ela está necessitando de algo,
e você fala assim, vai lá que eu vou orar por você, né? Vai para tua casa comer. A pessoa está com fome e você não vai oferecer nada, você não vai tentar resolver nada dessa pessoa, né? Então, o que isso mostra? Mostra que a sua fé, ela está doente. Ou você não tem fé no Senhor Jesus. Por quê? Porque uma pessoa que tem fé, ela manifesta as obras. As obras são sintomas de vitalidade espiritual de uma pessoa. Deu para entender, pessoal? Eu estou tentando simplificar, tá? Eu estou tentando simplificar. O Tiago, ele não está se contrapondo contra a justificação pela fé. Ele está falando que a fé, ela sempre acompanha as obras. Então, se você fala, eu tenho fé e você tem obras, então, assim, alguma coisa está errado. Você entende? Por quê? Porque as obras são manifestações, são sintomas, são sinais de que você encontrou a sua vida em Cristo Jesus. Pessoal, pastor, mas tem gente que faz boas obras. Tem gente que faz caridade, mas não acredita no Senhor Jesus Cristo. E aí eu entendo o seguinte, existe uma coisa chamada graça comum, né? E realmente, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, muitas vezes nós manifestamos o Deus nas nossas vidas. E mesmo não crendo, algumas pessoas realizam boas obras. Algumas pessoas realizam boas obras. Mas aí vem aquela questão do milagre, né, pessoal? O milagre que não aponta para Deus, para mim, não tem valor. Você entende? Estou falando que os milagres não têm valor, que não beneficiaram alguém, beneficiaram, fizeram coisas boas. Mas o milagre que não aponta para Deus, para mim, não tem valor. Então, as pessoas podem fazer caridade, podem fazer boas obras? Podem. Mas nem sempre as obras, elas vão falar assim, não, essa pessoa é crente em Cristo Jesus porque ela faz boas obras. Entende? Não, né? Mas aquele que tem fé no Senhor Jesus manifesta as obras de Deus. Uma vez, Jesus Cristo estava andando com os discípulos e ele viu uma figueira. Diz que Jesus estava com fome. Jesus foi até a figueira, só que a figueira não tinha fruto. O que Jesus fez? Amaldiçoou aquela figueira e depois, quando eles voltaram, aquela figueira estava morta. Por quê? Porque uma figueira, ela existe para dar fruto. Se ela não está dando fruto, ela morre. Você entende? A justiça de Deus determinou aquilo. Não é porque Deus não gosta de planta, mas porque Deus, ele queria mostrar para nós que a fé verdadeira, ela produz frutos. E esses frutos são sinais da vitalidade do ser humano. Vamos lá. Então, nós não somos salvos pela obra. E o versículo 23 vai provar que Tiago acredita na justificação pela fé. Versículo 23 vai dizer o quê, pessoal? Ele diz assim, cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então, assim, a manifestação da crença do Abraão, que é a fé dele, é que justificou a vida dele. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. E a consequência são as obras. Então, não dá para separar a fé das obras em Cristo Jesus. Entendeu? É muito importante a gente entender essa questão. E aí ele dá outro exemplo. Ele falou de Abraão, que era um judeu, que era uma pessoa da linhagem de Cristo, do povo de Judá. E depois o exemplo dele é quem? Raabe. Raabe não era do povo de Deus. Raabe era uma pessoa que vivia lá na terra de Canaã, né? E a Raabe, aliás, a Raabe era uma prostituta que se converteu para Deus, né? E o versículo diz o que da Raabe? Versículo 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Então, se aquela Raabe, ela manifestou as obras, de uma certa maneira a palavra está falando, a fé que essa mulher teve em Deus se manifestou na obra de
escondeu os espias para que eles não fossem mortos. Você entende? E aí ele trouxe aqui, Tiago trouxe aqui dois exemplos. Um exemplo de um judeu e um exemplo de um gentil. Ambos, se tiverem fé e manifestarem obras, serão salvos. Entendeu? Isso é muito legal, pessoal, você entender que a Bíblia, ela não está focada só em salvação de judeu, ela está focada na salvação do mundo. É isso que é o desejo de Deus nas nossas vidas. Prosseguindo, a gente tem a sexta prova do MacArthur. A sexta prova do MacArthur é a prova da língua, né? E essa aqui é um texto tão importante, né? Cuidado com o que você fala, né? Então, a língua, né? Ele vai dizer assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, pessoal, eu que fico ensinando todas essas coisas para vocês, eu vou ser julgado com maior vigor, entendeu? Quando eu chegar lá no céu, eu vou ter que prestar contas daquilo que eu falei para vocês, né? Porque às vezes eu posso falar uma coisa para vocês, de repente essa coisa está errada, e eu posso estar desviando vocês, ao invés de estar levando vocês para o caminho certo. Por isso que a referência de vocês não pode ser só o pastor Joel. O pastor Joel é falho. Eu sou falho, eu sou suscetível a erros. Eu posso interpretar uma coisa errada, posso, pessoal. Mas qual que é a verdade que não erra? É a palavra de Deus. Por isso você precisa estudar a palavra de Deus. Não estuda o pastor Joel. O pastor Joel não tem nada para acrescentar. Tudo que eu estou falando para vocês, eu estudei na palavra. Por isso que eu estou trazendo para vocês, né? Então, tenha esse cuidado, pessoal. Tenha esse cuidado de não confiar em uma pessoa, mas confiar sim na palavra de Deus, que é a verdade, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês precisa passar por um crivo. E qual que é o crivo? O crivo é a palavra de Deus, é a Bíblia. Se alguma coisa que eu falei para vocês não está aqui na Bíblia, pode vir falar comigo. Ô, pastor Joel, achei esquisito aquele negócio que você falou, né? E que eu não estou achando na Bíblia. Vem, traz para mim. Traz para mim que eu vou tentar falar, por que eu cheguei naquela conclusão, né? Por que eu cheguei naquela conclusão? E eu vou talvez tentar trazer para vocês, dentro da palavra de Deus, de que aquilo que eu trouxe para vocês é algo que vem de dentro da palavra de Deus, né? Mas tomem cuidado, porque aqueles que ensinam serão julgados com mais severidade. Aí o versículo 2 começa a falar dos pecados da fala. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, é o homem perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então aqui ele está falando uma verdade ao contrário, né? Não uma mentira, mas uma verdade ao contrário. Que ele está falando assim: se você consegue dominar a sua língua, você é perfeito. Ou seja, ninguém é perfeito, porque ninguém consegue controlar a língua. Entendeu? É exatamente isso que ele está falando. A gente não consegue controlar a nossa língua, pessoal. Vou dizer para vocês. Você está em casa, começa uma discussão, o sangue esquenta, aí você começa a falar. Tudo que você fala na hora que o sangue esquenta vem de Deus, vem nada. Vem da nossa carnalidade, entendeu? Vem da nossa carnalidade. A gente começa a vasculhar o passado, a gente começa a jogar as coisas na cara um do outro. Lembra em 1942 que você fez aquilo? Né? Né? A gente começa... Pessoal tem um arquivo da sua vida, né? Tem um arquivo. E a gente costuma guardar mais as coisas ruins do que as coisas boas que uma pessoa fez de nós, não é verdade? Poucas vezes a gente lembra assim, das coisas maravilhosas que essa pessoa fez para você, mas das coisas ruins que ela fez, você não esquece. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a língua, né? E aí ele vai falar no versículo 3 que nós precisamos ter freios na nossa boca. E esses freios, eles vão nos ajudar a controlar as palavras. O versículo 4 fala que nós precisamos de direção. Ele fala do leme de um barco. Então, uma língua controlada, bem controlada, ela dirige a sua vida e dirige a vida das pessoas ao seu redor. Versículos 5 e 6, ele fala do fogo. E ele fala que a língua ela tem poder destruidor.
Pessoal, a palavra tem poder destruidor. Quantas palavras que você já ouviu e que ficaram na sua mente, no seu coração, e que, às vezes, elas destroem a nossa vida, destroem o nosso, nosso ânimo, nossa, sabe, vontade de viver. Às vezes, uma palavra... e eu penso, né, pessoal? A palavra que mais dói vem das pessoas que a gente mais ama. Olha o que eu estou falando para vocês. As palavras que mais doem vêm das pessoas que a gente mais ama. Por quê? Se vem de uma pessoa na rua, sei que uma pessoa na rua fala assim, você tá feia hoje, seu cabelo tá horrível. Tanto faz, nem conheço você, cara, nunca ouvi falar de você, né? Você fala assim, sei lá, né? A gente tem um monte de resposta, mas assim, a gente não liga. Mas quando chega em casa, você voltou do cabeleireiro, aí vem o seu maridão e fala assim, ixi, esse cabelo ficou ruim. Pronto, mano, pronto, caiu a casa, né? Aí pronto, mano, o mundo desaba, né? Porque veio das pessoas que você mais ama, né? E o outro lado também é preocupante, né, pessoal? Uma mulher volta do cabeleireiro, chega em casa, o marido chega em casa. No momento que o marido chega em casa, ela olha o relógio. Ela fica contando os minutos. Faz 1 minuto que ele não falou nada. Já faz 5 minutos que ele não falou nada. Aí faz 1 hora que ele não falou nada, né? Homens queridos do meu coração. A mulher veio do cabeleireiro, na hora já fala que tá lindo, que tá maravilhoso, que ela ficou mais bonita. Sempre, porque, ó, quando você chega em casa com ela, assim, ela vai olhar pro relógio. Então toma cuidado. Brincadeira, pessoal. É só para distrair um pouquinho pra gente voltar aqui. Né? Então, a palavra ela tem o poder de destruir, mas o versículo 7 e 8 também fala que a palavra tem o poder de controlar as pessoas. E é verdade, pessoal, a política ela é muito controlável, não é verdade? Pelas palavras. As pessoas começam a falar e gente que tem o discurso bom começa a enrolar as pessoas e as pessoas acabam acreditando. Então, as palavras, elas podem também, pessoal, ser agentes manipuladores de massa, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado para não deixar as palavras serem controladoras de massa. E versículo 8 fala até que a palavra pode matar alguém, né? Uma palavra pode matar alguém, né? Por quê? Porque essa palavra fica remoendo dentro de você e aí você começa a perder a vontade de viver e aí isso pode gerar um mal em você e aí você pode até morrer, até espiritualmente, né? Mas, veja bem, versículo 12, pessoal, para resolver essa parada da palavra, versículo 12 diz assim, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aqui está o resultado e aqui está a solução para a questão da palavra, tá, pessoal? Se você estiver anotando, anota os versículos que eu vou trazer para você agora. Isso é muito importante. Para você resolver a questão da palavra, você precisa entender que as palavras, elas são a manifestação daquilo que está no seu coração. Então, Mateus capítulo 12, versículo 34, Mateus 12, 34, diz o quê? Que a boca fala o que está cheio o nosso coração. E a palavra de Deus aqui em Tiago está falando assim, como pode uma mesma fonte gerar águas diferentes? Então, o que esse texto está falando? Está falando que se tem uma coisa para a gente guardar, é para a gente guardar essa fonte. O que é essa fonte? A fonte é o coração. Então, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala assim, se tem uma coisa para guardar, guarda o seu coração, porque do seu coração procede as fontes da vida. As fontes da vida, está escrito em Provérbios capítulo 4, 23. Então você tem que guardar essa fonte da vida. Aí outro texto que eu quero que você guarde é o Salmo 119, versículo 9 a 11. Salmo 119, versículo 9 a 11 diz assim, jovem, como que você pode guardar puro o seu caminho? E aí o salmista diz,
guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, quando você faz aquilo que Tiago capítulo 2 diz, eu ouço a palavra, eu penso na palavra, eu jogo a palavra no meu coração, eu faço com que essa palavra, eu peço a Deus para praticar bem essa palavra, o que acontece? Você está colocando a palavra de Deus no seu coração. Como que pode, jovem, manter puro o seu coração? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é o coração? Provérbios 4, 23. O coração procede às fontes da vida. Tiago, capítulo 3, versículo 12, diz o quê? Como pode uma mesma fonte jorrar água salgada e jorrar água doce? Então, para controlar a nossa língua, nós precisamos trabalhar em nosso coração. Como que trabalha no coração? Ouvindo a palavra de Deus, refletindo na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus e transformando o nosso coração de água salgada em um coração de água doce. Amém? Olha, isso aqui já dá uma pregação, pessoal. Vamos lá. Sétima prova do MacArthur. Ixi, não vou conseguir acabar. A sétima prova do MacArthur é a sabedoria humilde. E ele diz assim, os resultados da sabedoria mostram se a sabedoria é de Deus ou não, né? Então, assim, não é porque uma pessoa fala que é sábia que ela tem a sabedoria de Deus. E não é, e você precisa entender, né, pessoal? A sabedoria do mundo é diferente da sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo é baseada em porque eu fiz a melhor faculdade do Brasil, porque eu fui não sei o que de não sei da onde, porque eu tive o cargo de não sei o que de não sei da onde, entendeu? Não. A sabedoria de Deus, ela vem de Deus. Ela vem de pessoas que conhecem a palavra e que vivenciam a palavra de forma sábia, né? A sabedoria, eu posso até dizer, a sabedoria do alto é um dom que Deus te dá. A palavra de Deus lá no comecinho, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá de livre vontade. Essa sabedoria de Deus, essa sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia, ela tem bons frutos, ela é imparcial, ela é sincera. E toda a sabedoria de Deus que vem do alto, ela gera o quê? Paz. Ela gera paz no meio onde você está. Oitava prova do MacArthur é a prova da indulgência. Indulgência significa a disposição que nós temos para perdoar. E a gente vai ver aqui em Tiago, capítulo 4, de 1 a 12, que o mundo, ele não tem essa disposição para perdoar. O mundo, ele tem a disposição para se vingar. E considere mundo aqui, pessoal, mundo é tudo aquilo que vai contra todos os pensamentos que vão contra os pensamentos de Deus. Esses são os pensamentos do mundo. Quando a palavra fala mundo aqui, ele vai trazer isso. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e que alimenta a nossa carnalidade. Por exemplo, a vingança. A vingança é algo que vem do mundo, não vem de Deus. Porque a Deus pertence toda a vingança. Então, toda vez que alguém faz um mal para você e você resolve se vingar, você está ouvindo o mundo. Você está sendo guiado pelo mundo e não guiado por Deus, né? A gente tem vontade de se vingar. Essa vontade vem da onde? A vontade vem do mundo, né? Então, ele fala assim, ele começa esse texto do capítulo 4 dizendo, de onde vêm as guerras e as brigas? E eu pergunto para vocês, de onde vêm as brigas de vocês? As nossas brigas, me incluo nisso, né? Por que eu brigo com a minha esposa? Por que eu brigo com tal pessoa? Por que eu brigo com meu pai? Por que eu brigo com a minha mãe? Por que eu brigo com meu irmão? Eu brigo por causa que eu tenho o meu jeito de ser. E eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito e não do seu. E a raiz de todas as brigas é por causa disso. Eu quero que a louça seja lavada dessa maneira. Você está lavando da maneira errada. Por exemplo, pessoal, eu não gosto do jeito que minha esposa lava a louça. Então, assim, a gente lava a louça separadamente.
Ela joga tudo na pia e começa a lavar. Eu não. Eu separo o que é talher, do que é prato, do que é panela, do que é... Eu separo tudo, eu tiro toda a sujeira grossa primeiro e depois eu começo a lavar pelos grandes. Eu lavo primeiro os pratos, depois eu lavo as panelas, depois eu lavo os talheres e os copos. Eu gosto de fazer assim, né? Aí você vai lavar, a pessoa jogou tudo na pia e tá esfregando toda aquela massa de tomate na sua esponja e tá sujando as outras. Aí você fica bravo. Mas não é assim! Aí fala, não, mas é assim! Mas eu faço assim! Eu faço assim! Pronto. Da onde vêm as guerras e as brigas? Vem das paixões que tem dentro de você. Por quê? Porque, deixa eu falar uma coisa para você, pessoal. Você é apaixonado pelo jeito que você faz as coisas. É verdade, pessoal. E toda vez que alguém vem de um jeito diferente, aquilo te incomoda. Aquilo te incomoda. E aquilo gera brigas, entendeu? Então, e as brigas, pessoal, elas são por razões tão bestas. Sabe, se você sai um pouquinho dessas brigas e você olha por fora, o cara tá brigando por causa de uma pasta de dente. A pessoa tá brigando porque, em vez de tirar o cocô do cachorro com guardanapo, tirou com pá e vassoura. Ah, tá brigando porque o café tá mais branco do que preto. Ai, pessoal, a gente briga por coisas tão insignificantes. Por quê? Porque a gente ama o jeito que a gente faz as coisas. Você entende? Por isso que o capítulo 4, ele está trazendo isso. O mundo, ele é aquilo que é contrário a Deus. Aí o versículo 7 fala, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Um segredo aqui é nós nos submetermos a Deus. Quando você se submete a Deus, você pensa da maneira que Deus pensa. Versículo 8 fala, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vós. É por isso que eu falo, pessoal, que a manifestação de Deus nas nossas vidas, ela é diretamente proporcional à quantidade da nossa busca. Quanto mais você busca, mais de Deus você tem na sua vida. Então uma pessoa chega para mim e fala assim, ah, pastor, eu não consigo sentir Deus na minha vida. Ah, pastor, eu não sinto mais aquela presença de Deus em mim. A pergunta é, quanto que você está buscando dele? Quanto tempo você está investindo em oração? Quanto tempo você está investindo em devocional com o Senhor? Porque quanto mais você busca de Deus, mais de Deus você tem na sua vida. Faz sentido, pessoal? Faz sentido essa ideia? Então é importante a gente entender, aproximem-se de Deus, ele aproximará de vocês. Versículo 9 fala, no arrependimento, ele fala, é importante você olhar isso, né? Ele fala assim, com a língua, 9. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. A palavra não está falando que Deus gosta de ver você triste, não. Mas Deus gosta muito quando você se arrepende do seu pecado e transforma a alegria do mundo numa tristeza de Deus, porque a tristeza de Deus gera fruto de salvação. Você entende, pessoal? É importante a gente pensar dessa maneira. Prefiro ser triste com Deus do que alegre com o mundo. Oh, essa frase ficou legal, hein? Prefiro ser triste com Deus do que alegre no mundo. Por quê? Alegre no mundo vai me levar para a perdição. A tristeza com Deus vai me levar para a salvação. Você entende? Então, muitas vezes, nós precisamos pensar que a alegria do mundo precisa se tornar em tristeza para que eu me arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Então, versículo 11, não falem mal uns dos outros. A nona prova do MacArthur fala sobre a prova da dependência, né? E é interessante, né, que o versículo 13 do capítulo 4 fala assim, agora vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Você entende, pessoal? Nós não podemos ficar assim, você pode fazer planos,
Mas você não pode determinar as coisas que vão acontecer no futuro. Por quê? A gente nem sabe se a gente vai estar lá no futuro. Então, o que o Tiago está falando? Pessoal, vamos depender de Deus. Se Deus quiser, vamos colocar a nossa dependência em Deus, né? Se eu estiver aqui amanhã, eu queria fazer isso, aquilo, mas eu primeiro coloco minha vida em Deus e depois eu faço os planos. Você precisa fazer planos, eu acho. Uma pessoa sem planos, ela vive como um barco no naufrágio, vai para qualquer lugar, entendeu? Não, eu acho que nós precisamos ter planos, mas todos os nossos planos precisam fazer aquilo que o versículo 7 está dizendo. Submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Coloquem-se sob a direção de Deus. Dependam de Deus. É por isso que esse texto está falando de dependência. Dependam de Deus. E aí ele traz, o versículo 17, traz um novo conceito de pecado, pessoal. Queria que você prestasse atenção no novo conceito de pecado. Versículo 17, ele vai dizer assim, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então veja bem, pessoal, pecado não é só o que você faz de errado, mas é o bem que você sabe que deveria fazer, mas não faz. Você entende? É um novo conceito de pecado. Pecado não é só aquilo que eu faço de errado. Pecado é também aquilo que eu não faço de bom, que eu deveria ter feito de bem na vida das pessoas. Vamos lá. A 10ª prova do MacArthur, ele vai falar sobre a paciência. Capítulo 5, versículo 1 a 11, ele fala que ele traz um pensamento contra a riqueza, mas eu queria que você pensasse assim, não é que Deus é contra os ricos, mas Deus é contra o orgulho dos ricos, o orgulho que gera através das riquezas, porque uma pessoa rica é uma pessoa que, ele está falando aqui nesse sentido de que a pessoa rica é uma pessoa que confia mais no seu dinheiro, nas suas posses, do que confia em Deus. Volta aqui para o Natal do ano passado, pessoal. Natal do ano passado, a gente fez o Natal no Caican de não sei da onde, da Liberdade lá. Lembra? O nosso Natal foi num lugarzinho bem legal, assim, com iluminação, tal. Foi muito legal o Natal, tal, né? E naquele Natal eu trouxe uma pregação. A pregação sobre sobre o jovem rico. E quando a palavra fala do jovem rico ele se apoiava na sua religiosidade e ele se apoiava nos seus bens, nas suas riquezas. Jesus falou assim, primeiro, para ele, você quer ter vida eterna? Então siga os mandamentos. E aí ele falou, beleza, os mandamentos eu já sigo. Então só falta uma coisa. Obedeça ao que eu falo, porque fui eu que criei os mandamentos. Você entende, pessoal? Essa dinâmica, Jesus está falando com o jovem. Então me obedeça, porque eu que criei os mandamentos. Obedeça não os mandamentos, mas obedeça a mim. E aí, Jesus ele fala para o jovem rico, me segue, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí o que o jovem fez? Ficou triste, abaixou a sua cabeça e foi embora. Por quê? Porque o jovem rico, ele não queria obedecer a Deus, ele queria obedecer aos mandamentos. E mais uma vez, a lei mata, não é verdade? A lei mata. Porque a lei revela o pecado em nós, a lei não cura o pecado em nós. A lei é um centro de diagnóstico, que você vai até o diagnóstico para fazer 10 exames. 10 exames. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. São 10 exames que você faz. E geralmente a gente não é aprovado em nenhum dos 10. E a gente percebe que a gente tem pecado. Então o pecado mata. Esse menino, ele tinha os mandamentos, mas ele achava que os mandamentos salvaria a vida dele. Mas os mandamentos não salvam. Quem salva? O médico. Quem é o médico? O doutor Emanuel, né? O doutor Emanuel que é o médico, né? O doutor Deus conosco, é só ele que pode curar. É por isso que Jesus fala, Jesus não está falando que ele quer dinheiro das pessoas. Jesus está falando, me obedece, vende as suas riquezas e me segue. Então, aqui nesse texto de Tiago, tem muito a ver com a história do jovem rico. Por quê? Porque essas pessoas, elas confiavam não em Deus, mas confiavam em suas riquezas. Confiavam não em Deus, mas confiavam de que elas poderiam fazer as coisas através dos seus bens.
E é por isso que o versículo 7 e o versículo 8 vai falar para nós que nós precisamos ter paciência. Porque a paciência é um sinal de confiança em Deus. Sabe, pessoal, às vezes a gente vê uma dificuldade e a gente fica impaciente. Ai, eu preciso resolver. Ai, não, isso aqui tá um problema. Ai, preciso resolver. Ai, isso aqui precisa se resolver. Eu não consigo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Essa impaciência te mostra que você não está confiando em Deus. Você entende? Então, a paciência é o quê? É uma manifestação, é um sinal de que nós confiamos em Deus. Né? Então, é muito importante você entender. E aí ele dá alguns exemplos, versículo 10. Ele dá exemplo dos profetas. Os profetas ficavam proclamando a palavra de Deus. Falou, pessoal, se vocês não obedecerem, o castigo vai vir. Se vocês não se voltarem para Deus, vocês vão virar cativeiro, vão ir para o cativeiro, vocês vão se tornar escravos. E aí as pessoas batiam neles, matavam os profetas, mas eles continuavam pacientemente pregando a palavra de Deus para aqueles que não queriam ouvir. Então o versículo 11 diz aqui, felizes são aqueles que perseveram. Felizes são aqueles que têm paciência, porque a paciência gera, na verdade, é o quê? É um sinal da nossa confiança em Deus. A 11ª prova é a prova da verdade. É um versículo só, versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem e nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, o não, não, para que não caiam em condenação. Então, nós precisamos sempre falar a verdade. Aquilo que eu falo é a verdade. E aquilo que eu ouço das pessoas, para mim também é verdade. Entendeu? Então, assim, a gente precisa levar muito a sério aquilo que a gente fala. O seu sim seja sim, o seu não seja não. A 12ª prova do MacArthur vai do versículo 13 até o versículo 18. É a prova da oração, né? E aí o versículo 13, ele diz assim, entre vocês alguém está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então aqui é importante a gente entender o poder da oração. A oração, pessoal, deixa eu dizer uma coisa, não é só porque você orou que a pessoa precisa ser curada, não é verdade? A gente ora ao Senhor. A nossa oração não sai raio do nosso dedo quando a gente ora e acontece as coisas, não é verdade? A gente ora ao Senhor para que o Senhor faça a vontade dele, para que a pessoa seja curada. Mas o desejo do meu coração ao Senhor é que essa pessoa seja curada. E a nossa oração, ela é importante? Sim. Nós precisamos orar? Sim. Porque se você não pede, você não recebe. Então nós precisamos orar? Sim, nós precisamos orar. Né? Então nós temos que ter essa vida de oração. E ele fala aqui assim, né? A oração feita com fé curará o doente. Por quê? Porque nós temos fé em quem? Em Deus, e não em nós mesmos. E a nossa fé em Deus provê a ação de Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos orar com fé para que o doente seja curado. E aí o versículo 16 é uma lição muito importante, pessoal. Essa lição diz assim, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por que ele está juntando a confissão de pecados com cura e com a oração eficaz, pessoal? Por quê? Porque uma oração eficaz é uma oração de uma pessoa que não tem pecado, você entende? Como que Deus vai ouvir a sua oração se você ainda está em pecado? A Bíblia não fala, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de colocar a sua oferta, vai lá se retratar com o seu irmão e depois você volta e dá a sua oferta, porque Deus aceita aquilo que é puro. Então nós temos que estar constantemente pedindo perdão ao Senhor, porque o perdão nos purifica para que a nossa oração se torne mais eficaz. Pessoal, um dia eu estava numa igreja, aliás, eu estava na igreja de Diadema, pessoal. É muito tempo atrás. Na época tinha um pastor chamado Pastor Reinaldo. O pessoal deve lembrar do Pastor Reinaldo, né? E aí eu estava lá no culto da noite
E aí apareceu um endemoniado. Daí a gente entrou numa sala para orar, eu estava junto, fui orar. Aí nessa oração, expulsando o demônio, o demônio apontou para um cara e falou assim, você tem um monte de pecado. Aí eu lembro que alguém falou assim, você tá em pecado mesmo? Você já pediu perdão do pecado? Ele falou, não. Então sai lá fora e pede perdão do pecado, depois você volta. Aí o cara saiu, foi orar, pediu perdão dos seus pecados, depois ele voltou. Aí conseguiu expulsar o demônio. Você entende, pessoal? Porque o pecado meio que dá a legalidade para o inimigo acusar você. O pecado, Deus não pode habitar junto com o pecado, então a gente tem que estar sempre pedindo perdão dos nossos pecados para a gente purificar. E outra, pessoal, quando você confessa os seus pecados, você é curado dos males que o pecado faz na sua vida. Mas eu vou dizer mais para vocês, pessoal, isso é muito importante. Não confesse o seu pecado para qualquer um. Tá? Eu estou falando a verdade, pessoal. Não confesse o seu pecado para qualquer um, porque se você confessar o seu pecado para qualquer um, ele pode sair na capa da revista Veja. Entende o que eu estou falando? Então, você vai confessar o pecado uns aos outros, sim, mas eu vou confessar meu pecado para pessoas com quem eu confio. E esse confessar gera cura, por quê? Porque eu confessando meus pecados, eu estou dando a abertura e eu estou dando o primeiro passo de fé para que Deus cure esse pecado que se tornou um vício na minha vida. Quando eu confesso, eu dou abertura para que Deus possa curar esse vício pecaminoso na minha vida. Por isso que eu confesso meus pecados aos outros. Eu confessando meus pecados, me tornando mais puro, o que vai acontecer? Deus vai ouvir a minha oração e a minha oração vai se tornar mais eficaz. Por isso, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós somos justificados por Deus. E aí ele dá o exemplo de Elias. Elias era um cara normal, ele orou e parou de chover. Ele orou de novo e começou a chover de novo. Elias era um cara normal, ele não era diferente de você e nem de mim. Elias, inclusive, pediu até a morte, porque chegou no momento da vida dele que ele estava sendo perseguido pela Jezabel, e ele falou, Deus, não aguento mais, eu quero morrer. Quem aqui já não teve vontade de desistir das coisas? A gente tem vontade, às vezes, de desistir das coisas. Assim como eu tenho, Elias também teve. Mas muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, porque o próprio Elias, sendo que nem nós, ele orou e as coisas aconteceram. E para terminar, pessoal, a última prova é a prova da fé verdadeira. E ele diz do versículo 19 e 20, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados sejam perdoados. E nós precisamos buscar uma fé verdadeira, pessoal. E nós sabemos que existem pessoas que se desviaram dessa fé verdadeira e que elas precisam retomar a fé verdadeira nos caminhos do Senhor. Então nós, que somos irmãos verdadeiros, justos e justificados pela graça de Deus, nós precisamos pregar a palavra de Deus para essas pessoas, para elas voltarem a caminhar na verdadeira fé, que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, pessoal, passei 8 minutos aqui, mas pelo menos eu terminei o livro de Tiago. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo livro de Tiago, um livro muito prático, que traz tantas lições. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos guiando, nos fortalecendo, moldando o nosso caráter, lapidando as nossas vidas, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, sempre através da Tua palavra, e sermos transformados por ela. Te agradecemos, Deus, por tantas lições, que o Senhor continue a guiar os nossos caminhos. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, essa semana a gente tem estudo bíblico até quinta-feira, tá, pessoal? Tá? Mais uma vez, se você não puder assistir, não tem problema. Eu não vou dar estrelinha negra para você se você faltar a aula. Não tem problema, pessoal. Fica à vontade. Mas amanhã eu vou fazer 1ª e 2ª Pedro, ao mesmo horário. Na quarta-feira, vamos começar o Evangelho de João.
né? Então, o evangelho não, as cartas, né? Então, assim, a gente tem uma caminhada longa pela frente, mas só faltam praticamente 5 livros para acabar a Bíblia, pessoal. Vamos correndo aí. Se você não puder, vai ficar gravado e aí você ouve depois, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima segunda-feira. Nossa, pessoal, eu tô dando glória a Deus até agora por causa do culto de sábado do Natal, que foi simplesmente maravilhoso, fantástico. Deus é muito bom, né? Mas obrigado pelo pessoal aí que fez o lanchinho também. Vocês são muito legais. Deus abençoe a vida de vocês e a gente se vê amanhã aqui, entrando em 1ª e 2ª Pedro. Deus abençoe, pessoal. Tchau. Até amanhã.